Eu perguntei para o ChatGPT calcular quanto é que a gente precisaria de Bitcoin, quanto que uma pessoa precisaria de Bitcoin para ficar rico em um cenário onde o Bitcoin é o novo padrão financeiro global. Ou seja, basicamente pegar a riqueza global estimada hoje, dividir pela quantidade de Bitcoins disponíveis e fazer uma conta de padeiro aí. Lembrando que nada disso é uma dica de investimentos, todo o disclaimer que eu faço em todos os vídeos. E vamos dar uma olhada aqui então no que o ChatGPT está falando sobre isso. Quanto que você precisaria de Bitcoin para ficar rico aí nesse cenário hiperbitcoinizado? Se você curte o conteúdo do canal, então já deixa seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. Ponto número 1, então. Riqueza global estimada em 2025. Segundo o Credit Suisse e o Global Wealth Report, e o que o ChatGPT falou aqui, pelo menos, se essa referência está correta, a riqueza total do mundo está na faixa de 500 trilhões de dólares. Lembrando que isso provavelmente é a riqueza formal. A gente deve ter uma quantidade gigantesca de dinheiro na economia não formal, digamos assim. Então, aqui, pelo menos, ele está considerando aparentemente ativos financeiros, imóveis, ações, ouro, etc. Lembrando aqui que essa economia é formal e talvez a economia informal seja ainda maior. Não sei, o que vocês acham? Coloquem nos comentários. Será que boa parte da economia não faz parte da economia informal? Quando a gente pensa em facções criminosas, em estados corruptos, todo esse dinheiro que não está declarado, eu imagino que esse dinheiro seja ainda maior que o dinheiro que está declarado. Mas, de qualquer forma, vamos seguir aqui no raciocínio. Ponto número 2, quantidade total de bitcoins. Então, o número máximo de bitcoins que existirão são 21 milhões. 21 milhões de bitcoins. Só que lembrando que boa parte desses bitcoins foram perdidos ao longo do tempo, estão em carteiras de pessoas que já faleceram, que esqueceram a senha, que perderam pendrive, sofreram um acidente de barco e por aí vai. Então, a gente tem uma quantidade bem menor aí que 21 milhões de unidades que vão ser mineradas na história. Então, enfim, essa quantidade é bem menor, mas ele está considerando aqui para o cálculo aparentemente 21 milhões de unidades. Então, pensem que esse cenário pode ser muito pessimista, inclusive. Talvez você precise de muito menos que isso para ser muito rico. Bom, seguindo aqui. Divisão da riqueza global por Bitcoin. Então, basicamente, ele pegou a riqueza global, dividiu por Bitcoin e deu aqui que existem, se a gente pegar esses 500 trilhões de dólares e dividir por 21 milhões, então acho que essa é a conta que ele fez aqui, vai dar 23 milhões de dólares por Bitcoin. Então, se a gente migrar toda a riqueza para o Bitcoin, vai dar em torno disso, lembrando que aqui ele está considerando a riqueza declarada e quantidade de Bitcoins, considerando que ninguém nunca na história da humanidade vai perder nem sequer um satoshi. E dividindo tudo por Bitcoins. Beleza, a conta é bem de padeiro aqui. Então, ponto número 4. O que significa ser rico, entre aspas, nesse cenário? Vamos definir rico como estar no top 1% da população global em termos de riqueza. 1% mais rico do mundo hoje tem pelo menos $1 milhão em patrimônio. Se o Bitcoin for o único sistema monetário, essa referência se converte para Bitcoin. Conversão está aqui, então, $1 milhão dividido por 23 milhões, parará. Então, dá em torno de 0,042 bitcoins, que seria aí o equivalente a ter $1 milhão hoje em dia. Então, no mundo hiperbitcoinizado, quem tiver 0,042 bitcoins vai ter o equivalente a $1 milhão, segundo essa conta de padeiro do ChatGPT aqui. Então, se você tiver um Bitcoin, provavelmente você vai ser muito rico. Se você tiver 0,1, você ainda vai ser muito rico. Se você tiver 0,42, você ainda vai ser rico, segundo essa estimativa aqui do ChatGPT. Então, pense em acumular SATs se você está comprado nessa tese. Pense no SATs, não no Bitcoin, porque o Bitcoin já passou aí de 600 mil reais, então fica difícil aí para a maior parte da população comprar um Bitcoin inteiro e ela pode se desestimular aí vendo que está comprando apenas satoshis. Mas pensando no longo prazo, até que pode não ser tão ruim assim, não é mesmo? Bom, então vamos dar uma olhada aqui no resumo final. Cenário, valor, aqui, beleza. Então, riqueza global estimada, total de bitcoins, valor de um bitcoin neste mundo, 23 milhões de dólares. E quantos bitcoins colocariam no top 1% do mundo, então, em termos de riqueza? 0,042% do Bitcoin. E se você quisesse estar, então, no top 0,01%, ou seja, o equivalente hoje em dia
a 100 milhões de dólares, um centimilionário em dólar aí de patrimônio líquido, você precisaria ter 4,2 bitcoins. E o que me faz perguntar, né? Pô, nesse cenário, quem seria Michael Saylor, então? MicroStrategy e outros aí, Satoshi Nakamoto. Enfim, nem sabemos se Satoshi Nakamoto ainda está vivo, certo? Mas o fato é que, então, segundo essa estimativa, se você quer estar no top 1%, você vai ter que ter 0,042%, e se você quiser estar no top 0,01%, você terá que ter 4,2%. Lembrando que a gente está fazendo várias suposições, estimativas e contas muito simplificadas. Nada disso é uma previsão do futuro, porque é impossível prever o futuro e isso não é uma dica de investimentos. Mas enfim, eu achei interessante aqui essa projeção, principalmente para lembrar que eventualmente um Satoshi pode ser bastante significativo no longo tempo. Sem contar que aqui a gente está considerando a estabilidade, digamos assim, das moedas fiduciárias, mas a tendência é as moedas fiduciárias irem perdendo poder de compra ao longo do tempo, então esses 23 milhões de dólares aqui podem aumentar se as moedas fiduciárias continuarem se desvalorizando. Então, um dólar, por exemplo, já perdeu mais de 97% do poder de compra desde a sua criação, e a tendência é continuar perdendo poder de compra, tanto o dólar, quanto o real, quanto o euro, quanto todas as moedas fiduciárias. Então é isso, vamos ver o que ele colocou na conclusão aqui. Se o Bitcoin absorver toda a riqueza do mundo e se tornar a base monetária global, ter 0,042 BTCs, então, ou 4,2% de um Bitcoin já te coloca entre os mais ricos do planeta. Ter um Bitcoin inteiro te tornaria um milionário múltiplo, um multimilionário. E ter 10 Bitcoins te colocaria na elite econômica do planeta, com equivalente a 238 milhões de dólares hoje em dia. A nova aristocracia aí, talvez. Então é isso. Ele perguntou ainda se eu quero que ele gere uma imagem ou gráfico com esse conceito para usar de capa de vídeo. Eu vou dizer sim e vou postar esse vídeo aqui para vocês assistirem. Então, se vocês gostaram do vídeo aqui e dessa estimativa, já deixe seu like, clique no sininho, inscrevam-se no canal. Eu vejo vocês então. E fiquem à vontade na seção dos comentários, quero saber a opinião de vocês. Se vocês estão mais otimistas, pessimistas, ou se vocês discordam ou concordam com essa tese, com essa estimativa aqui bem conta de padeiro. E eu vou ficando por aqui, então eu vejo vocês no vídeo de hoje ou de amanhã, pois estou fazendo alguns vídeos por dia e espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.